Hoje é dia de alinhamento e restauração. Em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, você que trouxe. Abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Hoje nós vamos estudar sobre livres do pecado pela graça de Deus. Amém, Jesus? Eu gostaria que você fosse ficando bem atento e tudo aquilo que você recebe, você diz amém. Beleza? Tá combinado? Amém, Jesus? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pode se assentar. Todos encontraram? Amém. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Diga amém, Jesus, por isso. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Até aí, por enquanto. Então, queridos, nessa noite eu quero falar com vocês nesse tema, livres do pecado pela graça de Deus. Nós temos falado aqui já há alguns domingos que Jesus Cristo, ele pagou a conta em nosso lugar, justificando a nossa vida. Então não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo aí? Amém? Então aqueles que estão em Cristo, não há condenação para ele. O Senhor Jesus pagou o preço. Agora, nós precisamos cuidar de algo que se chama santificação. O capítulo 6, ele aborda a questão da santificação, assim como os outros capítulos anteriores, fala sobre a justificação. Então veja bem, a justificação e a santificação é um casamento perfeito. Não pode andar separado de maneira nenhuma essas duas dádivas que Deus colocou sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz que aquele que é santo, ele precisa santificar-se ainda mais. Então, queridos, eu já quero começar de antemão dizendo para você, a tua corrida, ela não pode ser para o pecado. O ser humano, ele não pode desenfreadamente correr para o pecado. Eu e você, filhos de Deus, cristãos justificados, nós precisamos correr rapidamente para a santificação. Nós precisamos buscar essa santificação. Se somos santos, precisamos estar a cada dia mais santos. Por quê? Porque Deus espera de nós santidade. O Senhor tem ministrado muito no meu coração, queridos, que nós vamos viver algo sobrenatural em um tempo muito breve aí na frente. Dá para você dar um glória a Deus? Nós vamos viver algo que a gente ainda não viveu aqui nessa igreja. Mas como que a gente vai viver isso? No momento em que nós estivermos perto de Deus, buscando ser santos. O Senhor, ele anseia derramar um avivamento sobre a igreja. Queridos, e avivamento, ele não é uma multidão de gente, todo mundo orando, todo mundo cantando, todo mundo falando a língua do Espírito Santo. Avivamento não é só isso. Claro que o avivamento, ele atrai as pessoas. Mas o avivamento do Espírito Santo na nossa vida, ele vem através da santidade. E o que ele faz? Ele transforma o nosso caráter.
Então o avivamento do Espírito Santo primeiramente vai mudar a minha vida. Queridos, não adianta eu querer um grande avivamento na massa, né, macro, se a minha vida ainda precisa ser santificada. Então o Senhor está nos preparando. Eu sinto, queridos, que a cada dia nós estamos dando um passinho para frente, mais perto daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Dá para você dar um glória a Deus aí, para concordar comigo? Diga glória a Deus. E queridos, eu estou sentindo que daqui a pouco o céu ainda vai se abrir muito mais para a nossa vida. E não só para a igreja, não só aqui para o templo, não só para esta família, para essa comunidade, mas para a sua vida. Por quê? Porque quando nós agradamos a Deus, o Senhor é poderoso. Ele é maravilhoso, Ele é um bom pai para abençoar e presentear os seus filhos. Então nós precisamos caminhar para essa santificação e jamais esquecer que a justificação e a santificação precisam caminhar juntos. Amém? Deixa eu continuar aqui. Passa para mim, Robson, que parou aqui. A justificação, ela é um ato, já está sobre nós. De uma vez justificado, precisamos caminhar buscando ser santo. Então precisamos andar nesta estrada, nesse caminho. Crer que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, purificando e transformando a nossa vida. Quando eu e você não cremos na crucificação, no sacrifício de Cristo por nós, infelizmente, queridos, a nossa corrida por vivermos perto de Deus, por querermos ser igual a Deus, ela vai ser em vão. Primeiramente, para mim viver perto de Deus, eu preciso entender de uma vez por todas que eu só estou aqui porque Jesus pagou o preço pela minha vida. Porque se não fosse isso, nós nem aqui estaríamos. No início do versículo, o apóstolo Paulo nos ensina que nós já morremos para o pecado. Repita comigo assim, diga, eu já morri para o pecado. O pecado, queridos, olha o que diz a Bíblia, ele não faz mais parte da nossa vida. Veja bem, capítulo número 6 aqui, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, nós já morremos para o pecado. Diga amém por isso. O pecado, ele não faz mais parte da sua vida. Essa é a identidade do cristão. Por isso que eu disse para você no início, nós não podemos correr freneticamente para o pecado. Nós precisamos correr dele em direção à santidade. Porque a nossa identidade não é uma identidade de pecador. Jesus já pagou o preço. A nossa identidade é uma identidade de santo de Deus. Homem e mulher, varão valoroso, precioso, vivendo debaixo da justificação de Jesus pela nossa vida. Então, você, queridos, não é um pecador, queridos, que está indo em caminhos largos para o inferno. Não, você é um pecador que Jesus pagou o preço e agora o seu caminho é ir para a eternidade, para a glória de Deus, viver com Jesus, estar com Ele através da sua caminhada de santificação. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Então, queridos, o pecado, ele já não pode mais dominar a nossa vida. Se nós encarássemos o pecado como um reino, nós não viveríamos mais nele. Esse reino não é nosso. Jesus, ele transformou a nossa vida, mudou a nossa história. Você já viu alguma pessoa morta aparecer de novo? Ah, o fulano morreu e apareceu. Não aparece, não existe isso. O pecado é da mesma forma. De uma vez morto na nossa vida, ele não pode aparecer de novo. A gente não pode ressuscitar esse pecado. Ele tem que ficar longe de nós. Porque quanto mais longe o pecado estiver de nós, mais perto nós estamos de Deus. Mais perto nós estamos dele. E aí sim as coisas começam a alinhar, queridos. Olha aqui para mim. Tudo que você precisa para ter uma vida extremamente feliz e plena. Tudo que você precisa está em Deus. Então, quando nós nos distanciamos das coisas erradas e nos aproximamos de Deus, nós passamos a ter crédito com Deus. Nós passamos, queridos, a ter o presente de Deus em nosso favor.
Eu não estou pregando aqui que Deus ele só é um Deus de bênçãos, Ele é um Deus de bênçãos, Ele é poderoso, mas quando, queridos, nós nos aproximamos dEle com amor, não precisa nem você ficar pedindo. Não precisa você ficar implorando, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não, é só você caminhar em santidade. E o Senhor tem coisas grandes para você, irmãos. Eu estou aqui numa fé, que eu estou pregando e olhando para você. E eu estou vendo você caminhando em santidade e Deus abençoando a sua vida. Eu estou vendo você tendo essa palavra no seu coração e a sua história sendo mudada, a sua família sendo mudada. Quem recebe aí vai dando glória a Deus. Os seus filhos sendo transformados, a sua casa sendo uma casa abençoada. Eu vejo a sua família sendo honrada por causa da sua realidade certa, verdadeira, com a palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós venhamos morrer para o pecado. Diga comigo assim: o pecado não pode fazer parte da minha vida. Queridos, eu não vou dizer que você não vai pecar, isso vai acontecer. A nossa natureza é pecaminosa, mas nós não podemos viver servindo a Deus e pecando contra Ele. Nós precisamos temer ao Senhor de verdade. E temer ao Senhor não é aquele medo, meu Deus, eu tenho um medo de Deus, o que Ele pode fazer, não. É você entender que o temor de Deus é você desviar do pecado e agradar o coração de Deus. Se a minha língua está pecando, eu preciso pedir que Deus coloque um guarda na minha boca para que eu não fique pecando com a minha língua, com as minhas palavras. Se os meus olhos pecam, eu preciso pedir para Deus que Deus venha santificar os meus olhos. As minhas mãos, os meus passos. Quanto mais você se santificar, mais a glória de Deus repousará sobre as nossas vidas. Mais a sua família será tocada por Deus. Então, queridos, não tem como o pecado ficar aparecendo de uma vez. Paulo disse que nós já estamos mortos para o pecado, já morremos para o pecado, então não tem como ele ficar ressuscitando. De uma vez por todas, ele tem que sair da nossa vida. Amém? Jesus, ele nos deu uma nova vida, uma vida totalmente diferente daquela que nós vivíamos antes. Antes nós éramos escravos do pecado. O pecado ele nos dominava, nós estávamos perdidos. Mas Jesus ele vem nos dar uma nova vida. Deixa eu te dizer algo. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais complicado que está sendo os seus dias, por mais grande que as batalhas estão sendo, receba isso. Deus caminha contigo. E você não vai morrer aí. Senão, essa batalha, queridos, ela não vai ser para toda a vida. Receba isso em nome de Jesus. Vai passar, sabe por quê? Porque Deus não te fez para derrota. Deus não te fez para você andar aí derrotado, cabisbaixo. Ele te fez para vencer. Você tem uma nova vida. Se fosse para você perder, você estava lá no pecado ainda, bebendo, fumando, né, fazendo tudo errado, matando, roubando, sei lá. Mas o Senhor te trouxe para essa nova vida, para você viver uma vida plena. Pastor, mas eu não estou vivendo a plenitude ainda. Você crê no que eu prego aqui? Amém? Quem crê? Quem crê? Levanta a mão. Então se você crê, a nova vida de Cristo virá sobre você. Essa luta vai passar, esse problema vai passar, e você vai ver que Deus é Deus na sua vida. Dá glória a Deus aí e aplauda Ele, porque Ele já te deu essa nova vida. Antes o pecado dominava, agora o pecado não domina mais. Antes nós éramos escravos de Satanás. Agora não, agora a gente tem uma nova vida. Deus nos deu essa nova vida através da cruz do Calvário. Ele nos deu. Então antes, se a pornografia me dominava, agora não me domina mais. Se a droga me dominava, agora não me domina mais. Se a prostituição, a bebida me dominava, o vício me dominava, agora não me domina mais. Por quê? Porque o Senhor agora me deu uma nova vida. Satanás, ele é muito bom em acusar. Então ele acusa. Quem você era? Olha só o tipo de vida que você tinha. Agora você vem querer posar de bacana, de santo. Quem você era? Olha só como a sua vida era. Agora você vem dizer que tudo mudou. Você vai dizer para ele sim, mudou sim, Satanás. Porque Deus me deu uma nova vida. E é essa vida que eu vou viver. E a vida que Deus tem para você é uma vida vitoriosa. Então não aceite, queridos, você ficar passando um tempo muito grande por aquilo que você está passando. Vocês lembram que eu preguei aqui um dia desses? Que Deus, Ele quer você pertinho dEle.
Ele quer você perto. Então, guarde isso no seu coração. Cada vez que você se afastar de Deus, é que nem o povo da antiguidade. Cada vez que o povo se afastava de Deus, Deus mandava uma maldição. Deus mandava uma praga, Deus mandava alguma situação para o povo se aproximar dele. Aí o povo se rendia, pedia perdão aos seus pecados, se aproximava de Deus e Deus guardava eles e abençoava. Então sempre que você estiver se distanciando de Deus, a luta vai chegar. A situação adversa vai chegar. E aí você precisa parar e pensar: eu não tenho que perder a razão, eu não tenho que perder a fé, eu não tenho que perder a esperança. Eu tenho que voltar para os braços do meu Pai. Eu tenho que orar mais, participar mais do culto de oração, participar de escola bíblica, aprender sobre a palavra. É isso que Deus quer de mim. Então eu vou voltar para os braços do Pai. Então quando você volta, receba isso. Quando você volta, você vai sentir que a tribulação, as lutas, a maldição, ela vai começar a sair da nossa vida. Porque quem se aproxima de Deus, tem poder e força para superar todos os obstáculos. Se você está longe de Deus, longe do Senhor, provavelmente que o inimigo vai ter êxito. Mas se você estiver perto de Deus, orando, colocando as causas na presença de Deus, recebendo a nova vida, tomando posse da nova vida, queridos, você vai desfrutar de dias melhores. O Senhor tem dias melhores para a sua vida. Amém? Como viveremos a nova vida em Cristo? Como viveremos essa vida? Queridos, não é possível nascer de novo sem primeiro morrer para a velha vida. Não tem como você viver uma nova vida sem sepultar a vida antiga. Não tem como você servir a Deus e continuar sendo o mesmo. Eu sirvo a Deus, mas eu continuo o mesmo brigão, o mesmo estressado, eu continuo o mesmo na minha vida moral, estou mentindo, estou enganando, continuo a mesma coisa. Não tem como. Não tem como você ter uma nova vida se você ainda quer viver a vida antiga. Deus, Ele te dá o livre-arbítrio. Se você quer viver a nova vida, vamos hoje, nessa noite, sepultar a vida antiga. Talvez ontem, ou algumas horas antes desse culto, você ainda teve atitudes da velha vida. Daquela vida sem Jesus. Aquela vida que não tinha conhecimento de Jesus, que não tinha entendimento do que Ele faz. Então nós precisamos tomar posse, mas para mim tomar posse da nova vida, eu preciso então matar, sepultar o velho homem. Se você ainda, queridos, tem vontades, desejos lá de trás, assim como o povo do Egito, vocês lembram do povo do Egito? O Senhor libertou eles, tirou eles do Egito. Quando eles chegaram no deserto, eles sentiram saudade de comer cebola, de estar no Egito e dizer, pelo menos lá a gente tinha uma sepultura para ser enterrado. Saudade do passado, saudade das coisas que viveram lá. Se você ainda tem saudade de lá, você não tomou posse da nova vida. Porque a nova vida em Cristo é muito melhor do que qualquer vida que você já viveu. Amém? É melhor do que qualquer vida. Então você não pode ter saudade de lá, você não pode querer ficar lá, você precisa sepultar. Pastor Wagner, como é que eu sepulto, como é que eu enterro a velha vida? Você precisa se arrepender. Se não houver arrependimento, não tem como sepultar. Você precisa se arrepender, dizer, Senhor, eu não quero mais ser aquilo, eu quero me converter àquilo que eu era, eu quero mudar, porque o arrependimento, ele resulta em uma ruptura com a vida antiga. Uma pessoa arrependida, ela jamais quer ser o que era. Mas muitos de nós, ao invés de arrepender, a gente sente remorso. A gente não se aquebranta na presença de Deus, não há uma mudança de paradigma. Não há ainda uma morte, eu continuo ainda tendo coisas lá de trás que eu ainda gosto. Tem que se arrepender. Arrependimento com quebrantamento. Não, Deus, eu não quero mais essa, eu quero uma vida que o Senhor tem para mim. E é bom, queridos, nessa noite, nós refletirmos se nós estamos ainda dominados pelo pecado e não consigo vencer ele.
O pecado ainda é forte na sua vida? Você não consegue dominar esse pecado? Sim, pastor, eu não consigo. Então, você ainda não morreu para a velha vida. Se o pecado te domina, você ainda não nasceu para a nova vida em Cristo. E agora, pastor? Então eu não nasci, porque o pecado está me dominando. Não se preocupe. Eu falei para você no início que essa noite é a noite de alinhamento. Amém? E você pode sepultar hoje. Não é fácil. É dolorido. É difícil. Você olhar para você e você entender que tem algo dentro de você que precisa ser sepultado. Algo dentro de você que tem que morrer e nunca mais voltar. E quem é que pode sepultar o velho homem? Somente nós mesmos. Jesus Cristo, ele pagou esse preço também. Ele foi até a cruz do Calvário, morrendo por nós, nos dando autoridade para a gente vencer o pecado. Aí você diz, pastor, eu não preciso sepultar, mas você continua compactuando com mentiras, com fofocas. Você gosta de falar mal dos outros. Você gosta de contar piada suja. Você gosta de fazer as coisas escondidas ainda. E isso, queridos, não é resultado de uma nova vida. Quando Jesus ele nos dá essa nova vida, Ele pede que nós venhamos viver em santidade. E o que é que tem nos afastado? O que é que tem afastado você? Eu sei, queridos, o que é que me deixa longe de Deus. Não pense você que eu estou pregando só para ti, eu também passo por isso. Eu também tenho um velho homem que eu tenho que matar ele, se bobear todos os dias. A nossa natureza precisa, essa natureza pecaminosa, precisa de uma vez por todas sair fora da nossa vida. Então quando eu falo para você que Deus quer derramar algo sobrenatural na nossa igreja, algo que nós nunca vivemos, isso é uma verdade, verdadeira. Mas quando que vai derramar? Quando nós estivermos unânimes, entendendo o valor da justificação e o valor da santidade. Paulo disse, como que nós vamos viver no pecado se já morremos para ele? Como que nós vamos continuar desse jeito? Você já morreu para si? Você já morreu para o pecado? De verdade? Ele já não te domina mais de verdade? Você sabe quando e onde enterrou a velha vida? Aonde que foi que você enterrou aquele velho homem? Se você não lembra, e talvez você ainda não fez isso, que tal você fazer isso hoje? Que tal você mudar totalmente o percurso da sua história? Nós fomos sepultados com Jesus. O Senhor Jesus, Ele levou a gente junto, queridos, para esse dia de sepultamento e sacrifício. O enterro espiritual, ele procede de uma vida santificada, e se essas tentativas não forem verdade na nossa vida, viver como Jesus e para Jesus é um imenso esforço não fluido. Escolher morrer para a velha vida é você experimentar a plenitude da nova vida. Pastor, como que eu morro para a nova vida? Agora preste atenção que eu vou terminar. Primeiro, tem que morrer dentro de você. Você está entendendo o que eu estou falando aqui espiritualmente, né? Aqui dentro, tem que ter uma vontade imensa, dizendo, não, eu não vou ser mais aquilo que eu era. Irmãos, eu gostaria tanto que você conseguisse mensurar como eu mensuro o mundo espiritual nessa noite.
eu olho para vocês e vejo uma graça de Deus tão maravilhosa, tão linda, dá para você falar amém? Sabe por quê? Porque eu estou vendo que o coração de vocês está recebendo a palavra nessa noite. E isso não é, queridos, para o fim da sua vida, é para o começo de uma nova história. Você vai ser curado, abençoado, tocado por Deus sem pedir. Apenas porque você está decidindo viver uma vida diferente. Porque você está decidindo viver aquilo que Deus tem para você. Olha o que diz o verso número 13. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Quando você entende dentro de você que você precisa dessa mudança, o batismo espiritual, aí você vai entender o batismo físico. Dia 30 de maio, se não me engano, o último domingo de maio, nós vamos ter batismo nas águas aqui na igreja. E aí, queridos, você vem para o batismo entendendo que a partir daquele momento, você vai, com Cristo, morrer para o mundo e viver para Jesus. Viver uma nova história. O batismo é a aliança, o batismo é a demonstração, a representação da nossa realidade espiritual. E eu quero concluir dizendo para você que o seu pecado, aquilo que você praticou, aquilo que você fez, não é o bastante para ofuscar a tua identidade em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque nós fomos libertados pela cruz do Calvário dos nossos pecados. E eu quero terminar lendo o último versículo desse capítulo, que diz assim: agora, porém, libertados do pecado. Irmãos, quando você decide enterrar aquele velho homem ali, pelo amor de Deus, não é que você tem que tirar a sua vida, você tem que tirar a velha vida, aquela pessoa lá de trás. Quando você sepulta essa velha vida, quando você se arrepende dos seus pecados, e você diz assim: a partir de agora, eu não vou mais agir assim, eu quero agir diferente. Pastor, eu ainda não sei como, mas eu quero. Olha a verdade que vem para você. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Então agora vocês caminham para a santificação, porque vocês decidiram mudar de vida. E aí Paulo continua dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda Jesus por isso. É muito maravilhoso. Fica em pé no seu lugar. Respira fundo assim. Diga graças a Deus. Irmãos, Satanás fez de tudo para tentar tirar você dessa graça. Ele tentou de tudo para que hoje você não ouvisse essa palavra. Vocês não imaginam no mundo espiritual a batalha que houve para que hoje você não viesse a esse lugar, para você não ouvir isso. Mas você veio a esse lugar, você veio buscar a Deus, e o Senhor está dizendo para você: filho, realmente você pecou, realmente você errou, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que é isso? Deus nunca perde. Ele não vai deixar você nas garras do inimigo, Ele não vai deixar você sofrer, Ele vai te dar uma nova vida. Escute e receba isso. Por mais que você já viveu os melhores dias da sua vida, não se compara o que você vai viver a partir de hoje. Dá um glória a Deus. Não se compara quando você toma posse da nova vida. Então, pastor Wagner, o que eu tenho que fazer nessa noite? Você tem que sepultar o velho homem. Não tem que fazer. Pastor, mas como é que eu vou fazer agora? Se arrependendo dos seus pecados. Eu não vou expor você. Não vai ser preciso você vir aqui na frente. Não vai ser preciso você levantar sua mão: eu pequei, estou me arrependendo. Não. É você e Deus nesse momento. É você e o Senhor. É você dizendo: Pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz ontem, que eu fiz hoje. Deus, queridos, pecado tem nome. Nunca esqueça disso.
Deus, eu falei mal do fulano, eu falei mal da minha vizinha, eu falei mal do meu patrão, eu falei mal do fulano, eu briguei com isso, eu briguei com aquele, eu falei coisas, eu vi coisas, eu acessei coisas que não edificaram, mas eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão, eu quero me arrepender. Nós vamos abaixar as luzes para você ficar bem à vontade. Enquanto o ministério de louvor adora, atrai a presença, você vai fazer uma oração de arrependimento. Eu também tenho do que me arrepender, e eu vou orar também junto com você. E nós vamos sair daqui hoje todos com uma nova vida, com uma nova história. Amém? Quem crê nisso dá um glória a Deus aí forte. Bora então, vamos orar. Faça a sua oração, peça perdão dos seus pecados. Em nome de Jesus. Senhor, eu começo a interceder pela nossa igreja. Senhor, eu entro na brecha pela nossa igreja, Pai. Senhor, eu entro na brecha pelos meus irmãos e eu peço perdão pelos pecados, ó Deus. Eu peço misericórdia, Senhor, porque muitas vezes nós não reconhecemos o Senhor, Pai. Nós não conhecemos o Senhor de verdade. E a nossa vida, Pai, ela corre tão rapidamente para o pecado e muito menos para a santificação. Mas, Senhor, nessa noite, Pai, a Sua palavra nos alinha. A Sua palavra chama a atenção para nós matar a velha natureza, a velha vida. E nós queremos aqui no nome de Jesus, Pai, sepultar este homem bravo, esse homem nervoso, revoltado, ansioso, oprimido, depressivo. Senhor, esta mulher, ó Deus, ansiosa. Senhor, essa mulher, Senhor, que não consegue controlar, Senhor, os seus impulsos, fala na hora errada, age na hora errada. Senhor, nós queremos sepultar esse velho homem, essa velha mulher, em nome de Jesus, para que ressurja, Senhor, assim como o Senhor ressurgiu. Uma pessoa, Senhor, amável, que te ama, que guarda a Sua palavra, que vive segundo os Teus mandamentos, Senhor. Senhor, eu sei que o arrependimento traz cura, eu sei que o arrependimento traz libertação, eu sei que o arrependimento traz uma nova vida, Senhor. E muitas pessoas estão vivendo doentes, Deus, problemáticas, porque falta arrependimento. Mas nessa noite, Pai, eu entro na brecha para interceder pelos meus irmãos, e eu peço, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, e perdoa os nossos pecados. E vem, Senhor, com cura, Senhor. Cura no nosso corpo, cura na nossa alma, cura na nossa família. Cura, Senhor, na nossa casa, na nossa cidade, Senhor. Meu Deus, se nós precisamos nos arrepender ainda mais, para que esse vírus seja neutralizado, Pai, na nossa cidade. Senhor, eu entro na brecha, Senhor, e eu peço misericórdia, eu peço perdão pelos pecados cometidos em Florianópolis, Senhor. Oh Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de nossas vidas. E vem, Senhor, com a Tua glória sobre nós, Pai. Vem com a Sua proteção, vem com a Sua cura, vem com o Seu bálsamo sobre nossa vida. Senhor, se a condição financeira que nós estamos vivendo, Senhor Deus, seja para que nós nos aproximamos de Ti e venhamos ser fiéis ao Senhor, então que assim seja, Senhor. Perdoa, porque às vezes nós não Te honramos com aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Quanta gente precisando, Senhor. Quanta gente necessitando e nós retemos, Pai. Perdoa, Senhor. Senhor, mata o velho homem que é apegado ao dinheiro, que é apegado aos bens, que é apegado, Senhor Jesus, as suas questões financeiras, Senhor, e ressurge um homem bom, de coração puro, de coração, meu Deus, reto, de coração generoso, Senhor, tanto na sua obra, quanto na vida, Senhor, das pessoas. Oh Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos, para que possamos viver essa nova vida, Pai. Tenha misericórdia de nós. Estenda suas mãos assim como você fosse receber um presente. Em nome de Jesus, com muito temor, baseado na palavra de Deus, eu declaro sobre a sua vida
mãos limpas e coração puro. O pecado, ele não faz mais parte da sua vida. As suas mãos, elas estão purificadas porque você se arrependeu. E agora essas mãos que antes pecavam, agora ela se apressa para a santidade. Queridos, eu sinto tão forte no meu coração a certeza de que você vai viver nos próximos dias algo que você nunca viveu, por causa da tua adoração, por causa do teu temor à palavra de Deus. Se você recebe, diga: eu recebo isso em nome de Jesus. A torneira está se abrindo, aleluia. O céu está se abrindo, queridos. A glória de Deus está descendo sobre nós, em nome de Jesus. Digam todos amém, diga glória a Deus, diga louvado seja Deus. Respira fundo e aplauda Jesus com toda alegria no seu coração. Oh, Jesus de Nazaré, Tu és poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar, já estamos encerrando. Você lembra o que eu falei aqui no meio da mensagem? Que quando você saísse daquela porta, você não vai sair como você entrou. Você vai sair totalmente diferente, tomando posse da nova vida. Diga: eu tomo posse. Fala pesado assim: eu tomo posse dessa nova vida, em nome de Jesus. Te prepara, porque coisas lindas vão acontecer. Muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí, para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.